Glória a Deus. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá de estarmos na sua presença, de celebrarmos o nome dEle, de glorificarmos o nome dEle, de exaltar na beleza da santidade. Mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de então estarmos na casa do Senhor. Mais uma oportunidade de congregar, de ter uma igreja local para congregar, né? De ter um lugar para fortalecer a nossa comunhão, né? Aqui nós temos mais uma oportunidade nesta noite de terça-feira para celebrar ao Senhor nesta comunhão, nesta verdadeira reunião. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos falar aqui hoje uma mensagem que ela é muito relevante para os nossos dias. Embora ela tenha sido escrita há tanto tempo atrás, ela é muito relevante para os nossos dias, porque ela trata realmente disso, da relevância de congregar em uma igreja local, para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão. Esse é um local adequado, é uma mensagem apropriada para esse momento, que nós possamos refletir tal qual maravilhosas são as oportunidades que Deus nos dá. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, vai dizer da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O 43, e em toda a alma havia temor, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Querido Espírito Santo, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a compreender a Tua palavra e a ministrar com amor ao coração dos Teus filhos. Revela-nos os segredos, Senhor, revela-nos os escondidos e enche-nos dessa natureza do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. A perseverança, unânimes todos os dias no templo, o partir do pão, e comiam junto com alegria e singeleza do coração. Esse texto é o texto áureo, esse texto é o texto rico, profundo. Esse texto, essa parte, era que eles estavam unânimes, perseverando todos os dias no templo. Onde é que eles estavam todos os dias? A Bíblia diz que eles estavam no templo, perseverando todos os dias e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando eles estavam em casa, se reuniam, eles sentavam à mesa e repartiam o pão que tinha. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Que eles repartiam o pão e comiam com singeleza e com alegria? Porque na verdade havia uma mentalidade naquele momento, e eles estavam todos voltados para um
escravidão, eles estavam voltados para uma mentalidade de que tudo que eles fizessem lá era pecado, até mesmo caminhar no sábado, 1225 dias já dava pecado, não podia caminhar. Então, se eles não dessem o cominho, se eles não dessem o dízimo do cominho, se eles não dessem o dízimo da hortelã, se eles não dessem o dízimo de tudo, os judeus, eles criaram a lei de Deus através de Moisés, foi dada a eles de maneira para que as pessoas se aproximassem de Deus, mas eles criaram uma série de coisas, uma série de naturezas pessoais, particulares na lei, para que as pessoas tivessem que fazer e cumprir, que não estavam na própria lei. Os fariseus faziam isso e as pessoas acabavam sendo obrigadas a cumprir aquilo, porque era maçante a vida que eles viviam como um judeus que era adorador da Torá, adorador de Deus, porque o próprio Jesus, ao caminhar entre eles, foi crucificado por eles mesmos, porque na tradição que eles criaram, a sua tradição que eles foram conduzindo às pessoas, ficou de tal maneira fechado, que a profecia do Cristo, do Eterno, que haveria de vir, eles não conseguiam mais enxergar, eles não conseguiriam ver as verdades das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo começa a pregar, e ele começa a levar a palavra, aqui nessa igreja começou a vir comunhão, eles começaram a viver felizes, eles tinham alegria, porque assim, eles tinham satisfação em estar todos os dias no templo. E aí, quando estava em casa, partia o pão e comia com alegria. Eles tinham também uma coisa, que era sentir a necessidade do outro. E quando ele sentia a necessidade do outro, ele repartia, ele contribuía para que todos tivessem iguais a mesma alegria. Com o mínimo que todos eles podiam ter, eles serviam a igreja e ainda alegres serviam o apóstolo Paulo para que ele pudesse levar esse evangelho. Uma verdade que é muito importante notar aqui nesse texto que nós vamos trabalhar aqui, é que congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características das pessoas que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo do aperfeiçoamento cristão. Essa é uma verdade evidente e eficaz que acontecia com aqueles que se convertiam ao Evangelho. Eles aceitavam Jesus e eles tinham isso como característica própria, pessoal, assim que eles se convertiam, eles passavam a congregar, eles passavam a repartir, eles tinham uma transformação. Querido irmão, eu nem quero julgar o tempo de hoje, mas façamos nós mesmos juízo disso, porque o meu propósito aqui é falar do que pode e o que deve acontecer, não do que está acontecendo hoje. Mas o que realmente precisa acontecer é que a experiência da conversão, ela gere esse aperfeiçoamento do cristão. A experiência de nós nos entregarmos para Jesus, ela não pode ser uma experiência que não seja transformadora, que eu não mude, eu não tenha mudança, que eu não tenha desejo pelas coisas de Deus, que eu não tenha empatia pela vida do outro. Nem empatia, não é empatia, é ter mesmo enxergar o que aquela pessoa passa, sentir o que aquela outra está passando. Então, eu preciso ter uma transformação, e é isso que esse apóstolo Paulo está pregando, é isso que a palavra vem mostrar, e ela precisa. E o Paulo estava querendo incentivar a participação nas atividades da igreja. Com esta mensagem, ele estava pregando e incentivando que a sociedade, a comunidade,
viesse participar mais das atividades da igreja. Isso precisa ser notório para a nossa vida. Quando nós nos convertemos, e eu logo quando me converti, eu não via a hora de ter culto. Eu não via a hora de ter culto. Mas teve um período negro na minha vida. Eu não vou dizer que eu sou um santo, não. Mas um período negro eu não tinha vontade. Eu teve um período que eu queria ir para a igreja. Eu estava desejoso de ir para a igreja. Eu não queria fazer as coisas. Mas o Espírito Santo de Deus não me abandonou. Está entendendo, Tiago? Quando eu estava... eu fiquei um período distanciado da minha família. E as coisas não caminhavam, eu não tinha prazer de ir para a igreja. Mas eu louvo a Deus porque mesmo assim eu ainda ia para a igreja. Eu não queria fazer nada dentro da igreja, mas eu ia lá, eu queria ouvir a palavra, eu gostava. A palavra de Deus, ela fazia efeito dentro de mim, assim, de uma forma extraordinária até. Porque tanto que eu vim como um filho pródigo. Eu caí em mim e eu entendi que eu precisava mais de Jesus, eu precisava mais me envolver com as coisas de Deus. Então, a palavra aqui do apóstolo Paulo, ela quer incentivar a participação nas atividades da igreja. E é importante que tenhamos desejo de fazer as coisas na casa do Senhor. Eu sei que hoje é uma pregação que automaticamente... deveria ser para muitas outras pessoas, mas estamos aqui falando disso daqui, porque talvez, eu não sei qual é a sua disposição para servir ao Senhor. Eu não quero julgar como é que você está, o que você faz, o quanto você serve ou não, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos estar incentivados e motivados para fazer a obra de Deus, porque senão nós não estamos tendo a experiência de uma conversão genuína. Está entendendo? Nós não estamos tendo essa experiência de uma conversão genuína. É natural que também entendamos uma coisa. Uma coisa é você ser um cristão quando você nasce, quando você é menino, quando você é adolescente. E outra coisa é quando você se torna jovem e quando você se torna maduro na fé. Também isso é importante. E o fato de nós nos tornarmos maduros na fé não nos deve proporcionar um distanciamento da casa de Deus. Antes, eu devo ser mais maduro ao ponto de não deixar a minha família, a ponto de não deixar o compromisso que o Senhor me deu como pai de família, para tomar conta da minha família, colocar a igreja no primeiro lugar ao invés de colocar a minha família. Nós temos que colocar a família na posição de que o Senhor me deu como, porque ninguém pode administrar a sua casa, a casa de Deus, se não administrar a sua igreja. Ou melhor, ninguém pode administrar a igreja de Deus, a casa de Deus, se não administrar a sua casa, a sua família. Entendeu? Como é que pode um pastor ou um líder, qualquer que seja ele, que ele dentro de casa ele é um péssimo marido, um péssimo pai, um horroroso responsável com os compromissos da casa e querer administrar a igreja? Ele pode fazer a administração da igreja sendo desse modo? Ele até pode levar por um pequeno tempo, mas ele não vai poder levar o tempo todo, porque ele precisa também, ele também tem essa mensagem que Deus vai falar com ele, para que Deus dando tempo para ele tomar cuidado com a sua família. Deus vai dar tempo para ele se reorientar e ele entender o propósito do verdadeiro cristianismo. Ele precisa voltar, mesmo ele sendo um líder superior da igreja, ele precisa voltar e enxergar e falar: eu preciso cuidar da minha família. Ele tem que se arrepender, pedir perdão para a família, pedir perdão para os filhos e reconhecer que Deus deu a família dele como um órgão principal na família dele, para ele. Tem que tomar conta, porque não pode administrar a igreja. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que nós temos que ter, na verdade, uma experiência na conversão. A
mesma experiência, ela deve se permanecer. E então, eu não posso me distanciar de enquanto eu estudo, mas a fé deve mover o sobrenatural. A fé é para isso, é para mover o sobrenatural. Como? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que a fé faz. E a vida cristã é o ato da fé. É o ato da veracidade, da vivência do sobrenatural. E quando você passa a acreditar num Deus Todo-Poderoso, significa que a sua fé está crendo no algo sobrenatural, que não é mais natural. Agora você crê de uma forma espiritual, está além da forma natural. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, nós vemos que esta mensagem que nós vamos falar aqui, a necessidade de congregar, a necessidade de estar na casa do Senhor. O apóstolo Paulo está orientando aqui que devemos incentivar uns aos outros para estar na casa. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. E isso pode ser notado no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento e nos nossos dias atuais. É importante estarmos atentos a esse ponto, que a reunião local, a congregar, é, na verdade, de forma muito essencial. É essencial que o cristão que se preze, ele esteja na casa de Deus, ele busque a casa de Deus. Porque Deus vai vir buscar a tua igreja, o teu povo. E o povo, não existe a Bíblia chama a igreja de uma árvore. E uma árvore, ela não pode estar com os seus galhos separados. Não é assim que a Bíblia compara a igreja com uma árvore? Eu sou a videira verdadeira. E essa videira, e nós somos os ramos ligados a ela. Então, se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, logo nós não vamos ter vida. É fora dos padrões do cristão viver fora da igreja. E a igreja como espiritual. Agora, alguém pode pensar e dizer, mas igreja não são as quatro paredes. Amém? Glória a Deus. Mas Deus colocou a igreja, as quatro paredes, como um lugar de ajuntamento dos próprios da igreja, da própria igreja. A igreja invisível, a igreja espiritual se reúne nesse lugar para glorificar o Todo-Poderoso. O Senhor, desde o princípio, não sei se você leu o Êxodo, já passou por Êxodo? Está em Levítico, lendo Levítico? Não. Então comece. Que você estava lendo lá Gênesis, né? Você estava fazendo a leitura do livro de Gênesis. Então nós entramos no livro, lemos o livro de Gênesis, agora lemos o livro de Êxodo, e agora estamos no livro de Levítico, segundo capítulo nesse dia. Portanto, se você prestar bem atenção, Gênesis é o começo. E o Gênesis está ali, na verdade, na formação da igreja. Deus tem essa demonstração para nós do que é realmente a igreja. A igreja se forma ali, a igreja se gera ali. Deus vai, por duas vezes, tentar formar essa igreja livre do pecado, com Adão e com Noé, né? Então Deus vai fazer isso, vai fazer grandes obras ali. E aí acaba que aquele povo distancia de Deus. Aquele povo se distancia de tal maneira que eles não passam nem mais a orar, não passam nem mais a falar com Deus. E eles ficam 216 anos sofrendo no Egito. E o texto diz que 216 anos, porque ainda tem um alongamento do período de que Moisés vai ficar com eles, vão ficar 430 anos sem Deus falar com eles. Sabe? Moisés, Deus vai mover o coração de Moisés, Deus vai fazer uma grande obra na vida de Moisés, que está lá no livro de Êxodo. Você começa a ler no primeiro capítulo de Êxodo, você começa a ver Deus fazendo a obra, levantando Moisés. Moisés é um típico de Jesus Cristo, e ele vai também viver num cestinho, né? Numa situação humilde, e ele vai crescer ali, e Deus vai tirar ele para o deserto, e Deus vai fazer o quê? Vai dizer para Moisés: eu
tenho ouvido a oração do meu povo. Depois de 430 anos. Porque Deus vai tirar o povo de Israel do Egito, do pecado. E é o que Jesus Cristo faz conosco hoje. Nos tira do pecado, purifica, limpa, lava, regenera, transforma. Quer que nós vivemos uma vida de integridade, uma vida em comunhão, uma vida de crescimento espiritual. É isso. Jesus Cristo quer que nós vivemos uma vida de crescimento espiritual. Se não fosse assim, Ele não dizia: olha, eis que eu vou para o meu Pai e vos deixarei o Consolador, enviarei o Consolador, para que onde você estejais, também eles vos guiem, vos oriente, e eu estarei convosco todos os dias. É uma vida espiritual. No Novo Testamento e no Antigo Testamento está cheio dessas novidades de Deus. Embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, o relato bíblico das Escrituras Sagradas nos leva a entender que a igreja se reunia de uma forma fora da sinagoga, em espaços cedidos ou lugares alugados para este fim. A cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano para poder pregar o Evangelho e falar, para se reunir. Um espaço grande para realizar culto. Atos capítulo 19 e versículo 9. Ao longo da sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais predeterminados para cultuar a Deus, de estabelecer comunhão entre os membros, entre a comunidade, aqueles que aceitaram e se converteram ao Senhor. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 46, estarmos juntos e unidos, na mesma mentalidade de comunhão. Não podemos estar distantes, separados. Eu não posso sair daqui falando mal do Tiago, eu não posso sair daqui falando mal da Rosângela, ou ao contrário disso, eu não posso sair daqui zombando do irmãozinho que canta ruim, não posso aqui querer zombar do outro, não pode. A nossa comunhão tem que ser íntegra, essencial, entendeu? É muito perigoso, irmão, nós estamos vivendo uma época da apostasia de tal maneira que os cristãos estão contribuindo para isso. Os cristãos, entre aspas, sabe por quê? Aqueles que vão para a igreja, aqueles que tiveram uma novidade na igreja, tiveram um trabalho na igreja, e também tem muitos que vieram para cá, mas não se converteram de fato, sabe? Não se converteram. Aí sabe o que acontece? Ele entra agora por causa da facilidade das redes sociais, ele entra lá e começam a falar mal de tudo que é igreja. Por exemplo, as adversidades das igrejas, as inúmeras denominações, a quantidade enorme de placas de igreja vai gerando um distanciamento do cristianismo, de uma certa forma, porque aparece que as pessoas ficam falando mal um do outro, mas a igreja de Cristo, ela permanece fiel, o povo de Deus permanece fiel, ele obedece as palavras, ele não entra nesse jogo. Não vamos entrar nesse jogo de ficar maldizendo, de ficar falando mal, de levantar falso testemunho e de entrar em confusão com outras pessoas por causa da fé, ficar em debate. Não, nós não temos que entrar nisso não. Jesus não entrava em debate, não. Ele falava no grande amor dele, do seu poder, da sua graça, aquilo que ele tinha para dar, isso é que ele dava. Então, nós precisamos entender que nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando esse considerável crescimento do número dos desigrejados, apesar que muitas pessoas agora, por esse motivo, têm deixado de ir às igrejas e acham que não precisa mais ir à igreja. Ou seja, aqueles crentes que se dizem
não precisar de frequentar uma igreja para expressar a sua fé, de fato, é que este movimento constitui um desvio das verdades da comunhão cristã, pois é possível viver a plenitude da vida devocional sem praticar o amor fraternal. É impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. É muito importante percebermos isso, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo essas conclusões, e pensa bem uma coisa. Jesus disse assim, tende paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verás ao Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não tivermos paz com todos e nos santificarmos para isso, não veremos ao Senhor. Eu quero que você entenda que é muito importante para nossos dias, é relevante para nós congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. É muito relevante, é muito importante, é de suma importância que nós nos encontramos no local que é a igreja do Senhor, para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão. Irmão, você é um vencedor, você é uma vencedora, você recebeu a graça do Senhor Jesus, você recebeu a virtude do Espírito Santo, você agora permanece na luz, agora você vai brilhar, você agora vai dar luz, você vai ser luz, você vai resplandecer a glória de Deus na sua vida. Você aceitou Jesus, você se converteu ao Senhor, você entregou a sua vida, agora você tem por natureza do Espírito Santo transformar outras pessoas através dessa palavra, desse amor, dessa alegria que você recebe. É importante que nós tenhamos essa comunhão com os irmãos para edificarmos um ao outro. Que quando você estiver fraquinho, Tiago, é possível, viu? É possível que alguém não vá lá na sua casa te ajudar, mas o Senhor Jesus está lá. Mas é certo que a igreja, em comunhão, na plena liberdade do Espírito Santo, ela vai te acolher. Eu sou grato a Deus, porque por muitas vezes eu fui acolhido. Estava essa semana, eu vou encerrar agora, essa semana, foi domingo, que nós saímos aqui da igreja, estávamos aqui, e fomos no mercado, e quando eu saía do mercado, eu encontrei um irmãozinho que eu não via, sabe? No período que eu estava separado da minha esposa, eu fui congregar na Igreja Batista, primeira Igreja Batista, e ali eu conheci alguns irmãos, e eles me acolheram de uma forma tão extraordinária. Eles me vinham visitar, eles me recebiam, eu quebrei o pé, eles iam me buscar de carro para eu ir à igreja. Eu entrava no carro, eles abraçavam assim a mim, porque não conseguia andar direito, e sem contar outras necessidades que eu precisei, porque não é só comer e beber que você vai edificar a sua fé, ou carregar você no colo. Uma palavra amiga, um olhar genuíno, de desejo de que você melhore, Tiago, de que você cresça, de que você tenha uma vida de fé, uma palavra salvadora para a sua vida, a palavra do Mestre. E isso a gente só tem em comunhão. Dentro de casa você não vai conseguir, sozinho, solitário, você não vai ter. Você vai ter uns olhares de pessoas, porque a igreja tem o trigo e tem o joio, é fato. A igreja tem o fiel e o infiel, mas é fato de que nós nos apegamos e sejamos edificados e edifiquemos uns aos outros. Isso é essencial. Então, a relevância de congregar em uma igreja local é muito importante para fortalecer a fé
e a nossa comunhão. Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe a sua vida e te encha de paz e alegria, que você fique firme, não olhe para trás de maneira nenhuma, seguindo sempre à frente, porque o nosso alvo é Cristo, Ele é o nosso alvo. Amém? Deus abençoe.